Meus queridos, este já é o terceiro vídeo que eu falo a respeito de como entrar no reino dos céus. Há muito o que se falar, mas eu estou resumindo para a gente terminar esse assunto hoje. Não sou eu que vou ensinar você a entrar no reino de Deus, mas sim o próprio Deus. E é com base nas palavras do Senhor que nós estamos fazendo esse estudo. Jesus deixou claro uma coisa: sem esforço da nossa parte, jamais nós vamos entrar no reino de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 12, o Senhor Jesus disse o seguinte: desde os dias de João Batista até hoje, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Isso não significa que o sujeito vai chegar com violência, chutando a porta, forçando a janela e vai entrar na marra. Não tem nada disso. O que Jesus está dizendo aqui é que se nós não lutarmos com todas as nossas forças contra o mal que tenta nos dominar e nos levar a praticar o pecado, se nós não formos firmes, determinados a vencer, jamais nós vamos conseguir entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo recomendou que nos revestíssemos de Deus para encarar o mal. Aliás, não tem outro meio de vencer. Está escrito assim, Efésios capítulo 6, no versículo 11, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por que nós temos que estar firmes? Porque o diabo, ele não vem para brincar de roda conosco, não. Muito pelo contrário. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, está escrito: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O bicho está irado. Ele sabe que o tempo dele está acabando e ele quer destruir o máximo de almas que ele conseguir. Quer arrastar para o inferno junto com ele. Mas algumas pessoas, principalmente essa que tem boas condições de vida, ela não tem muito com o que se preocupar. Então, tem pessoas, como se diz na gíria, estão com burro na sombra. Para elas até o boi dá leite. Essas pessoas muitas vezes elas dizem: para que eu vou me preocupar com esse negócio de Jesus? Eu me preocupar em entrar no reino do céu? Eu tenho tudo o que eu preciso para viver bem. Então essa pessoa ela não faz ideia do que está para acontecer. Ela está dizendo coisas que ela não sabe. O apóstolo Pedro, na segunda carta, ele chama a nossa atenção para um fato muito sério, que é o fim de todas estas coisas. É normal que nós vivemos neste mundo, nós busquemos e desejamos as coisas desse mundo. Afinal, nós estamos no mundo. Mas Jesus ensinou que antes de tudo isso, nós devemos desejar e buscar o reino de Deus. Ele disse que nesse mundo que hoje nós vemos, não vai ficar pedra sobre pedra. Desse mundo não vai restar nada. Um dia tudo isso vai ser destruído. Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra. E o sujeito às vezes, ele é avarento, só quer acumular bens, não tem tempo para buscar Deus, não se importa com nada além do dinheiro. Esse indivíduo ele devia parar um pouquinho para ouvir o que Jesus tem a dizer. Se você conhece alguém assim, cujo coração só pensa em dinheiro, a pessoa só tem tempo para o trabalho, ela esquece até de dar atenção para a família, anote aí, depois você leia para essa pessoa o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nos versículos 16 ao 20. Ou melhor, mande ela mesmo ler. Leia junto com ela. O apóstolo João ele escreveu dizendo o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. Foi revelado ao apóstolo Pedro que essa terra vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Pedro disse: os céus passarão num grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão.
e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas como acontecia naquele tempo, hoje continua acontecendo a mesma coisa. Muita gente zombava, dizendo: onde está a promessa da vinda de Jesus? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então Pedro escreveu avisando que toda a terra vai pegar fogo, tudo vai se queimar, os elementos vão se desfazer, lua, estrela, tudo vai queimar. Porém, a pessoa zomba quando ouve isso. E eles zombavam. Desde que o mundo é mundo, a coisa é sempre igual. Uns morrem, outros nascem. Tudo continua como é. Mas a Bíblia fala que Jesus vai voltar. E ele nunca volta. A pessoa pensa assim. Eles já questionavam isso desde aquele tempo. Os judeus questionavam isso. Como hoje as pessoas também não creem que isso vai acontecer. Tem gente que diz que isso tudo é balela, mas certamente vai acontecer. A palavra de Deus, ela não falha. Muitas coisas já se cumpriu e muito ainda vai se cumprir. Jesus afirmou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós temos que estar atentos para o que diz a palavra de Deus e crer, porque a chance que nós temos de nos livrar disso tudo é crer na palavra e nos convertermos a Deus, porque assim nós ficaremos livres desse sofrimento que virá sobre a terra. Perguntaram para Jesus: mestre, quando é que vai acontecer essas coisas? Que sinal haverá quando essas coisas tiverem para se cumprir? Quando tiver para chegar o fim? E Jesus respondeu para eles e disse: olha, acautelai-vos para que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E é chegado o tempo. Não segui. Quando ouvires de guerra e tumulto, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. E então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes, epidemias terríveis, devastadoras, e fome, falta de alimento, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. E haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. E na terra os povos de todas as nações ficarão desesperados, perplexos pelo bramido do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Mas antes que todas essas coisas aconteçam, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. Então aqui Jesus, ele fala para aqueles que são fiéis a ele, para os seguidores dele. Não só para os pregadores do Evangelho, mas para todo aquele que o ama de verdade e guardam e praticam a sua palavra. Jesus está dizendo: até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis traídos e entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Então Jesus está avisando aqui que dias terríveis estão para acontecer, coisas horrendas acontecerão sobre a face da terra. E nós que cremos nele, sofreremos perseguições. Jesus disse: até pelos pais, irmãos, parentes, amigos, sereis traídos. Sereis entregues, matarão alguns de vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome.
vai chegar o dia que a perseguição será muito grande e as pessoas considerarão que se matarem os seguidores de Jesus, eles estarão fazendo algo agradável a Deus. Nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. Mas Jesus garantiu, não perecerá um único cabelo da nossa cabeça. Meus queridos, essa coisa é muito séria. Porque o dia do fim vai chegar. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de deixarmos o mau caminho e nos converter e procurar viver em santidade, para que nós sejamos dignos de entrar no reino de Deus. Toda a carne vai perecer, como aconteceu nos dias de Noé. Só Noé e a família dele foi salvo. Nós temos essa oportunidade hoje. Noé e os seus familiares permaneceram vivos. Nós permaneceremos vivos para sempre e habitaremos o reino de Deus e viveremos ao lado de Jesus para sempre, por toda a eternidade, se nós abandonarmos o erro e nos convertermos a Jesus enquanto é tempo. Porque tudo isso vai acabar. Esse dia vai chegar quando ninguém estiver esperando. E virá de repente, de surpresa. Pedro disse que será como a vinda do ladrão quando ninguém está esperando. E Jesus também falou sobre isso. Ele disse, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Naquele tempo também ninguém acreditava que Deus ia destruir tudo. Ninguém acreditou quando Noé falava, e quando eles menos esperavam, aconteceu. Noé ficou avisando durante anos. Deus falou que vai mandar o dilúvio, falou que vai destruir tudo por causa da maldade. Ninguém acreditou. Zombavam de Noé. Até que um dia aconteceu. Chegou o fim. Ninguém se salvou, senão a família de Noé e um casal de cada criação que Deus quis preservar. Então o apóstolo Pedro, ele escreveu dizendo, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Ninguém sabe quando vai acontecer, mas vai acontecer. No qual os céus passarão com grande estrondo. Os céus passarão com grande estrondo. E os elementos ardendo se desfarão. Está entendendo o que vai acontecer? O céu vai acabar, vai haver um grande estrondo e o céu vai passar. E os elementos, estrela, tudo que há lá vai se desfazer, ardendo em chamas. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Tudo que há sobre a face da terra vai se queimar, tudo. E Pedro então ele faz a seguinte pergunta: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, sabendo que tudo isso vai acabar, que pessoa nos convém ser em santo trato e piedade? Que pessoas convém que nós sejamos? Aguardando e nos apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Oh, glória a Deus! Haverá um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. Não haverá mais essa maldade que há no mundo de hoje. Essa é a promessa de Deus para nós. Os que cremos, os que nos preservamos dessa maldade, nós que nos convertemos a Jesus, renunciamos à maldade, renunciamos o pecado e vivemos crendo na promessa dele e aguardamos a vinda dele. Para nós haverá um novo céu e uma nova terra. Aqui tudo vai acabar, mas nós habitaremos o novo céu e a nova terra, onde habitará a justiça. Então preste atenção. Todas as pessoas morrerão fisicamente, todos. Mas a alma não morre.
Isso significa que eu e você, e todo mundo, nós seremos ressuscitados novamente. Quando tudo isso acabar, nós vamos ser ressuscitados novamente. Todos serão levados ao tribunal de Cristo, onde cada um vai prestar conta daquilo que fez aqui na terra. E vai ser cobrado de nós. Se você está ouvindo hoje a pregação, naquele dia vai ser cobrado. Vai ser colocado diante de você. Você ouviu a pregação no dia tal. O que você fez depois disso? Você aceitou? Você se converteu? Ou você quis continuar vivendo do jeito que você vivia? Então, todos nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos. E nós que somos de Cristo, e todos aqueles que se converterem ao Evangelho, todos os que receberem Jesus como único Senhor, estes vão entrar no reino de Deus. Para eles não haverá condenação, para nós não haverá condenação. Os demais serão lançados no inferno, onde vão sofrer por toda a eternidade. Entendeu? Quando isso termina, todo mundo vai morrer aqui. Nessa terra todo mundo vai morrer. E um dia vai chegar que tudo vai se pegar fogo, tudo vai ser destruído. Quem estiver vivo vai morrer naquele dia. Fisicamente. A alma não. Mas Jesus vai ressuscitar todo mundo. Todos nós vamos ressuscitar. E vamos ser colocados diante do tribunal de Deus. E vai haver um grande julgamento. Cada um vai ser julgado pelo que fez, pela decisão que tomou quando ouviu a pregação da palavra. Se aceitou, se não aceitou. E por tudo que fez, de bom ou de ruim. Todo mundo vai ser julgado. Os que creram em Cristo, os que receberam a palavra, aceitaram o Evangelho, receberam Jesus como o único Senhor da vida deles, esses serão salvos, não entrarão no julgamento. Vai ser absolvido de cara. E vai habitar o novo céu e a nova terra. Os que recusaram vão ser julgados pelos seus atos e vão ser lançados no fogo. Então, quanto aos que forem salvos, Pedro diz, nós, segundo a sua promessa, quer dizer, segundo a promessa de Deus, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Por que Pedro diz que aguardava o novo céu e a nova terra? Porque Deus prometeu que criaria novo céu e nova terra. Quando o apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos, Deus arrebatou ele em espírito. Ele foi arrebatado em espírito. Não me pergunta como, eu não sei, nunca fui arrebatado em espírito. E Deus deu a ele visões de coisas que iriam acontecer no fim do mundo. E ele viu um novo céu e uma nova terra. Está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 21, do versículo 1 ao 4. João diz, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então João, essa visão de João, esse mundo já havia passado. Ele viu um novo céu e uma nova terra, porque esse mundo já havia passado. E o mar já não existe, disse ele. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então ele viu a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, descendo do céu, toda enfeitada como uma noiva para o marido. E ouviu uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Quer dizer, Deus vai habitar juntamente conosco. Será o nosso Deus. Estará conosco, habitando junto, na mesma cidade, na mesma terra. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte. Preste atenção, porque aqui diz a nova terra que desceu do céu. Então não é no céu que nós vamos morar.
É na nova terra que desceu do céu. A terra desceu do céu, então é na terra, não é no céu. E diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Deus estará junto conosco, e será o nosso Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte. Olha que maravilha, nós vamos viver eternamente. Não tem mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Até o primeiro mundo, o mundo que nós vivemos hoje, já havia passado quando João viu isso. Já não existia mais. Isso é a palavra de Deus, isso está na Bíblia. É verdade. Vai acontecer. Como aconteceu nos dias de Noé, Jesus falou, as pessoas não vão estar nem preocupadas. Nos dias de Noé, todo mundo estava lá comendo, bebendo, brincando, passeando, indo no baile e vivendo como queriam, casando, dando em casamento, ninguém se preocupando. De repente Deus mandou o dilúvio, acabou tudo, só Noé se salvou, porque só ele creu. Vai acontecer de novo. Só que dessa vez não é com água, é com fogo. Pedro disse: os elementos ardendo se desfarão, e tudo que há na terra vai se queimar, vai acabar, isso vai acabar. E João viu, depois disso ele viu o que aconteceu. Então aqui fala de coisas que vão acontecer depois da volta de Cristo. Após o juízo final. Quando Satanás e todos os demônios já tiverem sido lançados no lago de fogo. E juntamente com a morte. Só que antes disso, presta atenção, antes que isso aconteça, antes do dia do grande juízo, Satanás vai ser amarrado por 1000 anos. E ele vai ser lançado no abismo durante 1000 anos. E aqueles que foram mortos pelo testemunho de Jesus, quer dizer, as pessoas que foram perseguidas e mortas por causa do nome de Jesus Cristo, por pregar a palavra de Deus, essas pessoas que não adoraram a besta, não adoraram a imagem da besta, não receberam nas suas testas o sinal da besta, nem na testa nem na mão, essas pessoas irão viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Antes que aconteça aquilo que João viu, o novo céu e a nova terra ali. Essas pessoas, os que foram mortos pelo testemunho de Jesus Cristo, por pregar a palavra de Deus, foram perseguidos e mortos, vão viver e reinar com Jesus durante 1000 anos. Aí está incluso todos os discípulos que foram mortos por causa do testemunho de Jesus e todas as outras pessoas depois disso. Depois de 1000 anos, Satanás será solto da prisão. E aí vai haver então a batalha do Armagedon. E o final a gente já sabe o que vai acontecer. O diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estará a besta e o falso profeta, que ainda vão se levantar no mundo, e já estão se levantando. Lá eles já estão no lago de fogo, Satanás vai ser lançado lá, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E junto com eles serão lançados todo aquele que recusar crer no Evangelho e que não se converter a Jesus Cristo. Nesse tempo todos os mortos já serão ressuscitados e serão abertos livros. Quando acontecer essa batalha do Armagedon, então os mortos todos vão ressuscitar. Antes, presta atenção, os 1000 anos reinarão com Cristo, serão ressuscitados aqueles que foram mortos pelo testemunho de Cristo e pela pregação da palavra, é a primeira ressurreição. Depois todos serão ressuscitados, todos, os bons e os maus. Então vão ser abertos os livros. E aqui se refere às Sagradas Escrituras. Todos os livros da Bíblia, os livros da lei, do testemunho, as profecias, os evangelhos, todos esses livros serão abertos. E os mortos serão julgados pelas coisas que estão escritas nestes livros, nos livros da Bíblia. Então preste atenção.
serão abertos livros. Cada livro da Bíblia vai ser aberto e cada pessoa, todos, não importa quando morreram, todos serão ressuscitados e serão julgados pelas coisas que estão escritas nos livros da Bíblia, segundo as suas obras. Aquilo que está escrito, você vai ser julgado de acordo com aquilo. Por exemplo, está escrito: não adulterarás. Você está adulterando? Não pediu perdão ainda, não se arrependeu, não deixou isso? Vai ser julgado por isso. Se você morrer estando em adultério, você vai ser julgado ali. Está escrito: não adulterarás. Adulterou, vai para o inferno junto com o diabo. Vai ser lançado no lago de fogo. Está compreendendo? Está escrito: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher. Serão dois uma só carne. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Você se separou da sua mulher? Você, mulher, se separou do seu marido? A não ser por causa de prostituição, diz Jesus que se fosse por causa de prostituição, pode separar. Mas não foi por causa disso? Então você fez o quê? Descumpriu a palavra. Você está sendo julgado pelo livro. Não se arrependeu a tempo, enquanto está vivo, não buscou o perdão de Deus, não se consertou, vai para o inferno. Está compreendendo como vai ser? Serão abertos livros, todos os livros da Bíblia. E não é só isso não. Você ouviu uma profecia, você não creu? Será julgado por isso, você não creu. Está compreendendo? Tudo que você ouvir, tudo que está na palavra de Deus, chegou aos seus ouvidos, você não creu, não aceitou, não deu glória a Deus, será julgado por aquilo ali. Serão julgados cada um pelas suas obras. E aí verá quem crê, quem praticou, quem não praticou. Cada um vai ser julgado pelo que fez. Cada um pelas suas atitudes em relação ao que está escrito nos livros. João escreveu dizendo: vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Olha só, a terra e o céu fugiram da presença do trono de Deus. E não se achou lugar para eles. Eles não tiveram onde esconder. Até a terra e o céu serão julgados. Não se achou lugar para eles, eles fugiram. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros da Bíblia, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro foi lançado no lago de fogo. Isso é o que vai acontecer. Quando Jesus voltar e assumir o reino de todo o universo, porque nós sabemos que o mundo todo pertence a Deus, o reino de Deus engloba tudo. Muito embora aqui na terra ela está sendo governada pelo diabo. Mas o reino pertence a Deus. Um dia ele vai voltar e vai assumir tudo. Então, quando Jesus voltar e assumir o reino todo, de todo o universo, é isso que vai acontecer. Mas Jesus não falou, preste atenção que Jesus não falou que nós teríamos que esperar o fim do mundo para nós tomarmos posse do reino de Deus. Tem gente que pensa, talvez você já até está pensando, que isso tudo é só para quando você morrer, quando tudo acabar. Não, Jesus não falou isso. Nós podemos tomar posse do reino de Deus ainda hoje. Porque Jesus chegou no mundo, quando ele começou a pregar, ele já foi logo dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
O reino de Deus já chegou aqui na terra. Ainda não está dominando toda a terra ainda está dominada por Satanás, mas o reino de Deus já chegou na terra. E é possível nós tomarmos posse e vivermos nele. Jesus explicou que o reino de Deus ele não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de nós, foi o que Jesus falou. E o apóstolo Paulo escreveu dizendo que se pela ofensa de um só, ou seja, pelo pecado de Adão, a morte reinou durante todo esse tempo, muito mais agora os que receberem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Então você quer já reinar em vida por Jesus? Receba a abundância da graça de Deus. Jesus quer te dar essa oportunidade. Ele quer perdoar o seu pecado, lavar você completamente, limpar você de toda iniquidade, curar você de toda enfermidade e te dar a vida abundante aqui na terra. Esse é o dom da justiça, porque ele veio para fazer a justiça de Deus. E essa justiça foi feita quando ele deu a vida dele na cruz do Calvário, por mim, por você, morreu no nosso lugar. Isso significa o quê? Que nós não temos que esperar mais o fim do mundo para tomar posse do reino de Deus. Nós estamos vivendo num reino dominado pelo diabo. Em outras palavras, estamos deixando o diabo dominar na nossa vida porque nós estamos sendo bobinhos. Nós podemos receber já a abundância da graça e o dom da justiça e viver reinando aqui, agora, em vida, por Jesus Cristo. Podemos e devemos começar a reinar já, agora, nessa vida. O Senhor Jesus Cristo, ele disse pelo profeta Isaías. Presta atenção nessa revelação que foi dada ao profeta Isaías. Está escrito assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Preste atenção, porque esse novo céu e essa nova terra não é aquela que João viu, não. Esse novo céu e essa nova terra é para nós agora. É o novo mundo que nós podemos viver nele já. Eu quero que você preste atenção nisso, porque a nova terra que profetizou Isaías, ela não é a mesma que João viu descer do céu após o juízo final. Vamos ler o que Isaías escreveu e depois a gente compara com a Nova Jerusalém para você entender. Está escrito assim: porque eis que eu crio novo céu e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Preste atenção. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, quer dizer, não trabalharão em vão, à toa. É isso que significa a palavra debalde, significa à toa, em vão, inutilmente. Nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Essas palavras escritas pelo profeta Isaías, eu disse que elas não se referem à primeira visão, à mesma visão que foi dada a João na ilha de Patmos,
Porque essa promessa que Deus fez é para os nossos dias. Aquela que João viu foi depois de tudo, foi na volta de Jesus. Foi quando todos os mortos então ressuscitariam. Mas essa visão de Isaías, essa profecia, é para nós hoje. Esse novo céu e essa nova terra é simbólico. Então, se você observar, você vai notar a diferença entre uma e outra. Vamos comparar o seguinte, olha só. Na visão de João, já não tinha mais morte. Não tinha clamor, não tinha dor. Enquanto que na profecia do Isaías, ainda tem morte, porque diz que o jovem morrerá de 100 anos. Então a morte aqui ainda não foi lançada no lago de fogo. Ainda há morte. Nos nossos dias há morte ainda. Só que Deus está prometendo que o jovem morrerá de 100 anos. No versículo 18 do Isaías 65 diz: Vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o meu povo gozo. A palavra perpetuamente, ela significa que a alegria e o gozo vai durar enquanto a pessoa viver. Existe uma diferença entre uma coisa perpétua e uma coisa eterna. Eterno não tem fim, perpétuo tem. Na visão do João, ele disse que lá não haveria mais morte e a alegria e o gozo dos que habitarem a Nova Jerusalém seria eterno e não perpétuo. Então tem diferença. Isaías diz que nessa nova terra do Isaías, você teria gozo e alegria perpétuo. Na que João viu já não era perpétuo, já era eterno. Por quê? Porque ali já não tinha mais morte. A morte já havia sido eliminada, já havia sido lançada no lago de fogo. Está prestando atenção? O que eu estou dizendo é o seguinte, que essa profecia de Isaías é para nós hoje, para essa nova terra, ela é simbólica, é para nós vivermos nela hoje. O versículo 21, outra comparação aqui. Isaías disse, edificarão casas e plantarão vinhas. É o que nós fazemos hoje, nós edificamos e plantamos. Lá diz ainda que teríamos filhos. Certamente não vai acontecer depois da volta de Jesus, porque Jesus declarou que após a ressurreição, nós seremos todos como os anjos de Deus. Então preste atenção que Jesus não falou que nós seremos anjos, não. Ele disse que nós seremos como os anjos, no sentido de que os anjos não se casam, não são dados em casamento, não procriam. Então significa também que nós não vamos ter mais filhos depois da ressurreição. Mas Isaías viu que nós teríamos filhos. Então toda essa visão de Isaías é para os dias de hoje. Resumindo, é para o tempo presente. Então veja que Deus disse, eis que eu crio novo céu e nova terra. Ele disse, eu crio, e não eu vou criar. O verbo está no tempo presente, eu crio, não no futuro. Isso significa o quê? Que é para os nossos dias. Para quem que ele cria isso? Ele falou para quem está buscando. Para aquele que está buscando o reino de Deus, aquele que quer Deus reinando na sua vida, aquele que entrega o controle da sua vida nas mãos do Senhor e deixa que o Senhor seja o seu guia, estes Deus garante, vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Então só para você entender, se você tomar uma decisão hoje, agora, eu não quero mais viver no pecado, eu não quero mais seguir religião, eu não quero mais ser enganado, eu quero Jesus, o Senhor da minha vida, eu vou confessar os meus pecados a Ele, eu vou receber o perdão. Então a partir desse momento que você tomar essa decisão, o que vai acontecer? Vós folgareis, exultareis, quer dizer, você vai ter uma alegria muito grande, você vai viver tranquilo. Folgar é você ter tranquilidade, você será tranquilizado de todos os lados, vai folgar, vai exultar, vai ter uma alegria imensa perpetuamente, quer dizer, durante toda a tua vida, naquilo que Deus cria para você, porque ele diz, eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Jerusalém simboliza a cidade de Deus.
ela simboliza também o nosso viver, nós que somos o povo de Deus. Então ele cria para nós, para o nosso viver, alegria e gozo. E diz no versículo 19, e folgareis em Jerusalém, e exultarei no meu povo. Quer dizer, ele está dizendo, eu vou me folgar e vou me alegrar também no meu povo. Deus vai se alegrar em nós. E nunca mais, Deus diz, nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Quer dizer o quê? Que nós não vai mais ouvir a nossa voz de choro e nem voz de clamor. Nós não vamos mais viver lamentando. Não vai haver mais nela criança de poucos dias e nem velho que não cumpra os seus dias. Você acha que você está velho? Você vai cumprir os seus dias. Eu vou cumprir os meus dias. Entre o povo de Deus não vai haver mais quem morra antes do tempo. Tudo isso é para a pessoa que toma uma decisão. Eu vou ser de Jesus. Então você já entra imediatamente no reino de Deus, quando você toma essa decisão. Você não tem que esperar o dia da sua morte, nem o dia que Jesus voltar. Essa visão do profeta Isaías é para já, é para agora. Depois sim, haverá outro céu, outra terra, não haverá mais o mar, mas aí Deus vai estar habitando junto conosco e aí a alegria será eterna. Por enquanto não, por enquanto é perpétuo. Enquanto nós vivermos, Deus está prometendo isso também. E diz o seguinte, não haverá mais criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. O jovem. Você está aí com 50 e acha que já está velho? Você está jovem, jovem demais. Eu estou super jovem ainda. Até 100 anos nós somos jovens. Quer dizer, 100 anos nós ainda temos muito que viver. O sujeito está aí já capenga, não fez nem 80. Né? 100 anos ainda jovem. Moisés com 120 anos ele subia a montanha. Por que é que você não tem nem 60, 70, sei lá, e está aí todo encapengado, todo encarangado? Né? Tem que estar forte. Digo fraco, eu sou forte. Então Moisés com 120 anos, ele subia a montanha e ele ainda era forte, ele não tinha que usar bengala, ele não precisava se apoiar em ninguém para caminhar, não fazia cocô nas calças, não era lelé da cuca, não tinha pressão alta, não tinha diabetes, não tinha problema de próstata. Não. Com 120 anos ele era jovem. O povo de Deus tem essa promessa. Você tem que ser jovem. O jovem morrerá de 100 anos. Quer dizer, 100 anos acabou a juventude. Agora o velho vai cumprir os dias ainda. Não quer dizer que com 100 anos vai morrer, não. Não foi isso que Deus disse. Ele disse o jovem morrerá. Quer dizer, acabará a juventude nos 100 anos. Depois você vai continuar vivendo aí. O velho vai cumprir os dias. Está escrito, na velhice virás à sepultura. Como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Observe que Abraão, com 100 anos, ele teve seu filho Isaac. Mas claro, 100 anos é jovem, né? Ele teve Isaac com 100 anos. E a sua esposa, a sua mulher, Sara, ela tinha 90 anos quando isso aconteceu. É a promessa de Deus para nós, meu irmão. É essa. Quem crê toma posse. É pela fé. Outra coisa que Deus promete aqui, edificarão casas e as habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para outros habitarem e não plantarão para outros comerem. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Quanto tempo vive uma árvore? Sei lá. Depende da árvore, né? Não sei quanto tempo vive, mas uma coisa eu sei. Depois que você corta a árvore, você pensa que ela já era, que acabou, que morreu, ela começa a brotar de novo. As folhas se renovam e em pouco tempo ela está vistosa de novo. Deus diz, os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Ninguém vai trabalhar para deixar os seus bens para outra pessoa desfrutar. Não. Diz no versículo 23, não trabalharão debalde. Quer dizer, em vão. Nem terão filhos
para perturbação. Tem gente que só vive desgostoso com o filho e com a filha. Está faltando se converter a Deus. Está faltando buscar a promessa de Deus. Porque diz, porque os filhos são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Não é para perturbação. Os filhos são herança do Senhor. Então o que Deus está dizendo aqui é que os nossos filhos, os nossos netos são benditos. Nenhum deles nos causará um desgosto ou aborrecimento. Isso é bênção que Deus tem para nós, para aqueles que o buscarem. Está faltando para você alguma dessas coisas? É porque você não está buscando a Deus. Ele diz, assim será o meu povo, diz o Senhor. Se não está sendo assim na sua vida, você não é povo de Deus ainda. Mas você pode ser. É só você se conscientizar do caminho que você está andando, se converter a Deus, crer na palavra de Deus, ouvir a pregação, confessar o pecado, buscar o perdão e começar a viver conforme Deus quer. Aí você vai ser abençoado. Isso não é para depois do fim do mundo, não. Isso é para já. Essas coisas, elas são para os nossos dias. Depois, então, nós entraremos na glória ao lado do Senhor para todo sempre. Essa promessa é para nós hoje. A Escritura diz em Romanos capítulo 5, no versículo 17, aquele que receber a abundância da graça e o dom da justiça, ou seja, aquele que ouviu o evangelho da salvação e crê nele, vai reinar em vida por Jesus Cristo. E depois, então, é que vai reinar mesmo. Mas já começa a reinar em vida. Disse Deus, e será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O que eu tenho que fazer para entrar nessa bênção? Está lembrado o que você tem que fazer para entrar no reino de Deus? 3 coisas. Santificar, não se contaminar com o mundo e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O que é buscar o reino de Deus? É dar ao Senhor o total controle da sua vida. É procurar conhecer a palavra, obedecer o que Ele diz, e só tem um porém. Faça isso prioridade na sua vida. Eu sei que você tem muitas coisas para fazer, mas dê prioridade em ouvir a palavra de Deus e em buscar a Deus. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está ensinando aqui que todas as coisas, incluindo os bens materiais, saúde, paz, tudo nos será acrescentado quando nós, em primeiro lugar, nos dispormos a buscar o reino de Deus e a sua justiça. A maioria das pessoas, primeiro elas querem ser abençoadas, para depois elas resolverem se querem seguir a Jesus, se quer obedecer o Evangelho ou se quer continuar seguindo a sua religião. Mas Jesus ensinou que tem que ser o contrário. A Bíblia conta sobre uma certa mulher chamada Marta. Está escrito no Evangelho de Lucas, diz assim, certa vez, Lucas capítulo 10, versículo 38. Certa vez, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se disse, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe servir sozinha? Ela chegou perto de Jesus e falou, Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe fazer o serviço de casa sozinha? Diga a ela que me ajude. E Jesus então olhou para ela e disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Por que Jesus disse isso?
Porque todas as coisas desse mundo vão ser tiradas de nós. Maria estava lá, sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra dele. Por isso Jesus falou, ela escolheu a boa parte. Isso nunca vai ser tirado dela. Ela vai viver eternamente por causa disso. Mas você está preocupada com o serviço de casa? Isso tudo vai ser tirado, isso tudo vai acabar um dia. Então tem pessoas que dizem, eu não ouço a palavra, não ouço a pregação, porque eu não tenho tempo. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu não oro porque eu não tenho tempo. Isso vai ser tirado de você. Acorda. Busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas te vão ser acrescentadas. Escolha a boa parte. Não fique aí de bobeira achando que tudo nesse mundo é que é importante, não. Primeiro o reino de Deus. Jesus sabe muito bem daquilo que nós precisamos. Marta queria ser abençoada. Ela convidou Jesus para ir na casa dela. Tem pessoas que até oram, querem ouvir a palavra, mas estão preocupadas mais com as coisas do mundo do que ouvir a palavra. Ela se preocupava em servir ao mestre, ela queria agradar Jesus. A Marta queria agradar Jesus. Devia lá estar fazendo um almoço gostoso, preparando um lanche, não sei. Mas para Jesus importava o quê? Se ela sentasse ali para ouvir a pregação. Maria fez isso. Então quanta gente hoje não faz o mesmo? Quanta gente hoje não está fazendo a mesma coisa? Quer a bênção, mas não quer a palavra que abençoa. Tem muita gente que diz, ora por mim, mas ela não quer ouvir a palavra, é a palavra que vai abençoar a vida dela, porque a palavra é Jesus. Jesus advertiu, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? É Jesus, é a palavra. E ele disse, todas essas coisas serão acrescentadas. Como é que eu busco o reino de Deus? Como é que eu busco a justiça de Deus? Que negócio é esse? O que significa buscar o reino de Deus? Significa que a vontade de Deus ela tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Isso é que significa. Quando eu busco fazer a vontade do Pai, o Senhor supre as minhas necessidades. Isso é natural. Normalmente as pessoas colocam como prioridade na vida a saúde, depois o dinheiro. Tem algumas pessoas que prezam até os bens materiais acima da família. Aí depois comida, roupa. O mais importante disso tudo, meu irmão, é o que você está desprezando, é a palavra. Muitas pessoas não entendem que o reino de Deus inclui não só essas coisas materiais, mas principalmente as espirituais, que são a alegria, a paz, a saúde do corpo, a saúde da alma e, por fim, a vida eterna. É disso que nós precisamos. Comida, bebida, roupa, isso é secundário. O que adianta você ter muita comida se o teu estômago não pode comer? Se você come e passa mal? O que adianta você ter muito dinheiro se a tua saúde não te permite desfrutar dele? Ou se você não tem paz nem para dormir? Conheci um certo empresário, até trabalhei para ele. Ele não tinha paz para dormir. O homem tinha muito dinheiro, mas tinha que perambular pela madrugada. Às vezes eu trabalhava até na madrugada e ele ia lá no escritório. Por quê? Ele estava preocupado com o dinheiro dele. A pessoa não tem paz. Não adianta você ter muito dinheiro, muita coisa boa, se você não pode desfrutar. Deus disse, buscai primeiro o reino de Deus, que engloba todas as coisas materiais, mas principalmente a espiritual, que é a saúde, a paz, a alegria. Então buscar o reino em primeiro lugar é você ter prazer em aprender a palavra. Isso é buscar o reino em primeiro lugar. Primeiro eu vou aprender a palavra de Deus. Eu quero aprender a andar e viver conforme agrada a Deus. Depois eu vou, o que aprendi, eu vou colocar em prática. E depois eu vou cuidar das coisas deste mundo. Porque Deus vai me dar muita coisa para mim cuidar nesse mundo, desde que eu busque primeiro o reino dele. Então, você precisa da bênção, mas você tem que ter o quê?
no seu coração a palavra que abençoa. Senão não adianta. Aí depois você vai ensinar os outros e vai orar para que outros também sejam abençoados. Buscar o reino de Deus é você não se contaminar também com os ídolos, com as religiões, com costumes deste mundo. Lembra do caso do Daniel? Ele não se contaminou. Na hora que precisou, na hora que se viu em aperto, Deus o livrou. É isso. Não se contamine com os ídolos, com as religiões, com os costumes do mundo. Busque, acima de tudo, fazer a vontade de Deus durante essa vida. Porque fazendo isso, além de você ser abençoado com todas as bênçãos materiais, espirituais, ainda nesta vida, quando tudo isso aqui acabar, você vai habitar no paraíso. E lá não vai entrar o quê? Coisa nenhuma que contamina. Nem os que cometem abominação e nem mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Os que desprezarem a palavra de Deus, achando que é melhor aproveitar a vida, como dizem por aí, esses vão se lamentar profundamente. Jesus disse, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Jesus não está dizendo aqui que você tem que morrer para agradar, não. Ele está dizendo que ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E o que ele quis dizer, que por perder a vida por amor dele, é você recusar as facilidades que o mundo te oferece, recusar os prazeres ilícitos, as ofertas que o diabo apresenta para você e viver de acordo com o padrão bíblico. Isso é você perder a vida por amor dele. Quem fizer isso não vai estar perdendo coisa nenhuma, pelo contrário, vai estar conquistando a vida eterna. Será inscrito no livro da vida do Cordeiro e terá entrada assegurada na Nova Jerusalém. Então anote aí, o que você tem que fazer? Arrepender-se dos seus pecados, confessar, ser batizado para a remissão dos pecados, tem que ser batizado, viver em santidade, não se contaminar com as coisas do mundo e buscar o reino de Deus acima de tudo. Agora, não pensa que é por fazer tudo isso que você vai estar comprando o seu passaporte para o céu, não, tá? Viver desse modo é a nossa obrigação. Viver em santidade é o mínimo que nós temos que fazer se nós queremos ser abençoados nesse mundo. Agora, ser salvo não depende de nós, não. Ninguém vai ser salvo da ira de Deus por praticar essa ou aquela tarefa. A Escritura Sagrada, ela diz claramente, porque pela graça sois salvos. Pelo meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Meu irmão, minha irmã, é pela graça de Deus que nós somos salvos. Porque se depender de nós, não quero nem pensar. Amém? Então, faça a sua parte, porque Deus já fez a dele. Deus te abençoe.